Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba, resgatando a história do Espírito Santo e sua gente. Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma pesquisa já bastante antiga, uma das primeiras, aliás, né? Que a gente estava no começo aqui das pesquisas, em 2013, veja, já tem 10 anos, né? E é a pesquisa sobre o Cine Teatro Melpomene, né? Da empresa Santos e Companhia, fundada em 1896, demolido e desmontado em 1924. Eu digo demolido e desmontado porque ele tinha alvenaria e madeira também. Aliás, a madeira famosa, que todo mundo comenta, é o tal do pinho de Riga, e ele teve que ser desmontado também, né? Esse é o teatro, muito bonito. Começou como teatro e depois virou cinematógrafo também, né? Onde as películas eram passadas, né? E aí foi o momento em que eles estavam desmontando o teatro. Parte desse desmanche foi utilizado por André Carlone no Teatro Carlos Gomes posteriormente. Vamos falar aqui dele. Outra necessidade palpitante em nossa capital era um teatro. Vitória não tinha nada. Aliás, tem alguma coisa hoje? A gente precisa de uma casa de espetáculo, gente, urgentemente. E não pode ser o Teatro Glória, nem pode ser o Carlos Gomes, de jeito nenhum. A gente precisa de um teatro mesmo, grande, capacidade para, sei lá, 1.000 pessoas no mínimo. E uma arena de eventos, né? Para 10.000 pessoas, né? Um evento tipo show. E nós não temos, né? Por que será? Rara é a cidade do interior do país que não possui esse benefício social, um teatro, que atua tão poderosamente sobre a educação estética e sobre as condições de existência das classes operosas. Você vê que a ideia era trazer entretenimento para os trabalhadores, né? Você vê que o teatro, gente, ficava aqui no Largo, onde hoje está a Praça Costa Pereira, a antiga Praça da Independência, né? Aqui havia um charco que, quando a maré subia, os barcos atracavam, de pescadores, né, de catraieiros, e chamava-se Prainha, né, a Prainha do Largo da Conceição. Tinha uma pequena igrejinha aqui, onde está o Teatro Melpomene, aqui, ó, onde está o mouse, ó. Aqui havia uma igrejinha, a igrejinha de Nossa Senhora da Conceição da Prainha. Em 1872 foi levantada a ideia da construção de um pequeno teatro e chegou-se a lançar a primeira pedra simbólica do edifício, mas a sociedade que o projetava dissolveu-se, afinal, nunca houve uma tentativa qualquer pública ou particular nesse sentido. Então, autorizada pela Lei 86 de 30 de dezembro de 1893, e querendo honrar a iniciativa de uma geração que está quase extinta, mandei aproveitar a localidade por ela escolhida, onde deve achar-se sepultada a pedra mensageira das suas esperanças, e autorizei o Dr. Filinto Santoro, diretor de obras e empreendimentos, a projetar sobre o terreno uma construção elegante, mas barata e ligeira, por isso a madeira, feita de madeira, né, destinada a realizar a ideia a ideia malograda dos antepassados. Eles tentaram fazer. Em Vitória existiam vários clubes de poetas, de trovadores, que faziam saraus, mas não era nada assim institucional. Um desses grupos de poesias, de recitais e saraus, de música, etc., piano e tal, que era feito nas casas das pessoas, eram tipo clubes para jogo de bridge ou para fumar um charuto. Isso acontecia nas residências, não havia um local. Então, um desses primeiros clubes, digamos, era o Melpomene. O pessoal lia muito literatura grega, antiga, né? Os clássicos gregos, Homero, etc. Então, eles se juntaram, né, para esse empreendimento. Então, o governo discorre a respeito disso. O Melpomene, de Filinto Santoro, Lei 86, a construção foi iniciada a 14 de dezembro de 1895, ainda pelo Muniz Freire, né, que governou o Espírito Santo entre 92 e 1896, data do nascimento do meu avô Joaquim, né, no antigo Largo da Conceição, né, onde hoje está localizado o Hotel Império, exatamente ali onde está o Hotel Império,
é onde foi edificado o Melpomene, né? Essa é uma foto da fachada lateral do teatro, lateral direita, bonito, né? Na entrada da Rua 7, é bem exatamente na entrada da Rua 7. A gente consegue ver isso aqui nessa foto, gente. Ó. Aqui é a Rua 7 de Setembro. A Rua 7 de Setembro, ela ia até o mar, até lá no cais, onde hoje está mais ou menos o Glória, o Sesc Glória, que não existia, claro. Ali naquele local havia o Eden Park, que era um outro cinema, um outro teatro, aí é uma outra história, né? Que foi posterior ao Melpomene, né? Então, ali era um entroncamento entre a Rua 7 e a Graciano Neves. Nessa época, a Graciano Neves não existia, tá vendo? O teatro está aqui sendo desmontado nessa ocasião, ó. Era um teatro grande, tá? Ele não era pequeno, não. Para Vitória, que é uma cidade que na virada do século, em 1900, tinha, sei lá, 20 mil habitantes, no máximo, era um teatro bem grande. Aí continua a monotonia da nossa capital e a construção de um teatro. Isso é uma ideia de 1888, anos antes do projeto do Filinto Santoro, né? Aí o jornal Folha de Vitória argumenta que Vitória é uma monotonia só. Nada acontece aqui, não tem teatro, não tem um parque, não tem, as pessoas não têm para onde ir, especialmente as classes operosas, aquelas que você já entendeu, né? O pessoal que tinha muito dinheiro ia para o Rio de Janeiro. Era lá que tinha os teatros, né? Os folies e etc. Conforme lemos na Folha da Vitória de 14 do corrente, parece-nos realizável a ideia, desde que há muito tempo já devia ter sido realizada. É muito notável a falta de um teatro nesta capital, onde nota-se a escassez das distrações que tanto concorrem para suavizar os dias em que a população consagra ao trabalho. E era somente o domingo, tá? Era somente o domingo. O pessoal ia para a igreja e depois tinha um evento ali em algum lugar. Uma festa religiosa, né? Mas em Vitória não, porque não tinha um local para isso acontecer. Ainda não havia a Praça Costa Pereira, não havia o Parque Moscoso, assim, o Parque Moscoso também não havia. Naquele local onde está o Parque Moscoso hoje era um grande alagadiço, né? Chamava-se Lapa do Mangal, tem até um vídeo aqui no canal falando sobre o aterro e a posterior construção da Vila Moscoso. Então essa falta de um teatro faz muitas consequências prejudiciais ao espírito humano, ávido sempre das novidades. A monotonia da nossa capital é por demais rigorosa e a ela devemos a indolência que vai se apoderando do povo, onde já não existe uma iniciativa e uma coragem para os empreendimentos. É tempo, pois, de levar-se a efeito a construção de um teatro, porque já causa-nos vexame quanto temos de assistir algum espetáculo no antigo Teatro Melpomene. Ah, tá. Aqui já é uma outra matéria reclamando do Melpomene. Porque já estava velho o teatro. Precisava de um teatro novo. Aí vamos lá. Prossigam, pois, na sua grandiosa empresa, os amantes do progresso. Aí tá aqui. No Meteoro, publica-se mais uma semana o editor Cizenando Martins Ferreira Meirelles, a 24 de fevereiro de 1888, o jornal O Meteoro. Então, as obras. A outra necessidade palpitante em nossa capital era de um teatro. Rara é a cidade no interior do país, isso que eu já li, né? Desde 1872 foi levantada a ideia da construção de um pequeno teatro e tal, autorizado pela lei 86, que eu já falei, a lei é de 1893. O diretor de obras e empreendimentos do Muniz Freire era o engenheiro Filinto Santoro, que levou a construção do Teatro Melpomene a cabo. E depois eu farei mais vídeos, gente, falando sobre os inúmeros incêndios, pequenos incêndios, é claro, que aconteceram no Melpomene, e por conta disso houve um clamor para que o teatro feito de madeira fosse demolido, desmontado, porque ele era muito perigoso. As instalações eram muito desconfortáveis, o teatro vivia muito cheio e um perigo para que as pessoas conseguissem sair do teatro de forma segura, né? Então a gente vai fazer um próximo vídeo, agora eu faço vídeos de 10 minutos, né, para não ficar muito longo, mas todo o material está aqui no Memória Capixaba e você pode acessar a qualquer momento. Valeu, gente, obrigado.
E a gente continua aqui no Memória Capixaba, no YouTube especialmente, algumas plataformas não aceitam vídeos com mais de 10 minutos, né? Então a gente continua falando sobre o Melpomene. Eu vou trazer para vocês aqui ainda a continuação da nossa pesquisa, feita em 2013, ainda falando da obra do Muniz Freire, né? E do engenheiro Filinto Santoro, que também era um construtor. E o Muniz, ele fala o seguinte: diversas razões tive para mandar projetar o edifício em madeira, sobressaindo sobre elas a rapidez da construção e o custo da obra, né? Porque na alvenaria ficaria muito mais caro, né? Aí ele continua: mandar construir presentemente de alvenaria um pequeno teatro que dentro de 30 anos já seria insuficiente. Tá vendo? Olha só que interessante. Ele pensando no futuro. 1890, mais ou menos, pensando lá para 1930, esse teatro de alvenaria, como é que ia fazer? Ia ter que demolir para construir um novo no local. Ele pensou assim durante o projeto, o que é muito interessante, né? Mas que não custaria menos de 800 mil contos, mesmo sem sair das condições do projeto executado em madeira. Parecia-me, e deve parecer a todos os homens sensatos, um erro administrativo. Gastaram um dinheiro enorme, quase 2.000 contos de réis, quase 1.000 contos de réis, para construir um teatro de alvenaria, sendo que você poderia construí-lo de madeira e aumentá-lo posteriormente, porque na madeira é mais fácil. Ele pensou no futuro. Construir um grande teatro contando com um aumento provável da nossa população seria um erro ainda menos desculpável, quando mesmo o Estado estivesse em condições de empreendê-lo agora, o que não se verifica. Nessas condições, o mais razoável foi o que se fez, uma construção decente, elegante, proporcional ao nosso desenvolvimento e a mais barata que hoje se poderia obter reunindo esses elementos. Se o progresso da capital exigir dentro de 15 ou 20 anos outra mais vasta e mais pomposa, outra obra, né, outro teatro, será motivo para nos desvanecermos, mas até mesmo esse tempo ficaremos perfeitamente servidos com o menor sacrifício possível. Então era tirar dinheiro dos impostos para a construção de um teatro mais rápido, mais barato, que ia dar conta do recado. Um teatro, aliás, grande, tá, gente? Grande o teatro. O teatro ficou com o nome de Melpomene, que foi adotado pelos pugnadores da tentativa a que me referi, uma tentativa anterior de 1880, mais ou menos, né, de fazer esse centro cultural, digamos. Né? É o primeiro edifício do Espírito Santo com iluminação elétrica. Então, o Teatro Melpomene foi o primeiro prédio da capital com luz elétrica. O seu custo total, compreendendo a instalação elétrica, mobílias e as desapropriações de terrenos, ainda não está liquidado, mas deve montar a 300 e tantos contos. Né? Só para desapropriar, comprar as mobílias e tudo, ficou em 300 contos. Mas muito mais barato do que um teatro de alvenaria com 1.000 lugares, né? Com 1.000 contos, perdão, para 1.000 contos de réis. O Cine Teatro Melpomene funcionou na Praça da Independência, atual Costa Pereira, esquina das Graciano Neves com a 7 de setembro, fundado em 1896 com 800 lugares, gente. Era um teatro grande, como eu falei, né? Para essa época, aqui são recortes de jornais do Brasil e do Espírito Santo que eu fiz aqui acerca da construção, da demolição, dos incêndios. Depois eu farei um vídeo somente para falar dos incêndios, tá? E por conta disso, a consequência foi que o teatro foi descontinuado, digamos assim, né? Esse é um recorte de jornal chamando para uma chamada, né? Estupenda matinê, 2 sessões, uma às 2 horas da tarde e a segunda sessão às 3h30 da tarde com Carlito, o irresistível filme Vida de Cachorro. Olha que legal. E os preços: camarotes, 5.000 réis, varanda ou plateia, 1.000 réis e as gerais, 500 réis.
Aí a gente segue aqui, tem várias matérias, várias interessantes para você ler, né? Deixa eu ver aqui agora se tem mais alguma coisa interessante. Entre 1895 e 1896, Filinto Santoro, que projetou o Teatro Melpomene, construiu em Vitória. Está falando aqui, a segunda matéria, 1.200 assentos, totalmente construída em pinho de riga importado da Suécia. Histórico. Nos primórdios do cinema do Estado, entre 1896 e 1907, a exibição era ambulante. Quando chegavam os cinematógrafos aqui de navio, que vinham do Rio, as exibições eram feitas ao ar livre. Então precisava se montar ali um teatro num circo ou no parque de diversões, numa quermesse, num café, um local público. Tivesse um bom espaço para poder fazer a exibição dos filmes. Então, aí o teatro foi construído, né? Bonito, muito bonito. Imagina um teatro desse hoje, como seria a coisa mais linda, né? Na Praça da Independência, ali no Largo da Conceição, aqui ao lado, onde a gente está vendo esse pequeno, esse garotinho aqui vendendo um quebra-queixo, talvez, era aqui nessa rua, que é hoje a Graciano Neves, é onde havia a Igreja da Conceição da Prainha. Nossa Senhora da Conceição da Prainha. Depois eu farei um vídeo para falar especificamente dessa igreja, por que ela foi demolida, e depois deu origem à Praça da Independência, para 1922, no centenário da Independência, e depois Costa Pereira, que é o nome de um dos nossos presidentes de província. Aí fala dos incêndios, e como eu farei um vídeo posterior, a história quase começa em 1872, quando um grupo de teatro chamado Melpomene consegue um empréstimo para a instalação do teatro no Largo da Conceição. Bom, o empreendimento não vai adiante. Era uma sociedade de teatro. A sociedade foi extinta. Anos depois, o projeto foi recuperado pelo governador, pelo presidente da província, Muniz Freire, filho do diretor da antiga companhia cênica. Você vê, Muniz Freire era filho do diretor do grupo de teatro Melpomene, Sociedade Melpomene. A sociedade foi extinta, né? E o Muniz Freire trouxe de volta a ideia de fazer, né, esse teatro. Sua construção começou em 1895. Um ano e meio depois, o grande edifício já estava de pé, funcionando, e a gente só tem mesmo que lamentar que ele não exista mais, né? Aí a gente teve exposições aqui em Vitória, uma reconstrução do teatro em maquete, e a gente vê aqui o interior do teatro também é bonito. Olha, gente, aí é o interior do Teatro Melpomene. Tem alguns locais onde a gente encontra ele com 800 assentos. E em outros recortes de jornais que eu fiz a pesquisa em 2013, a gente encontra o teatro com 1.200 lugares. Pode ser que tenha havido uma redução dos assentos por conta desses pequenos incêndios. Eu vou continuar fazendo a pesquisa. Primeiras sessões do Cine Teatro Melpomene, 1909. Cinema Paté Vitória. Muitos filmes, né, gravados no Espírito Santo foram passados, né, para os espectadores no teatro. Filmes esses que desapareceram. Nós temos um outro vídeo aqui no canal, que aliás eu subi o vídeo ontem, dia 27 de novembro, hoje é 28 de novembro de 2023, falando sobre esses filmes perdidos. Teve lugar ontem à noite no Teatro Melpomene a experiência do aparelho cinematográfico ali instalado e adquirido na Europa pelo senhor José Ribeiro de Souza, atual arrendatário daquela casa de espetáculos. Então, em 1909, o Melpomene estava arrendado ao senhor José Ribeiro de Souza. Expostas algumas fitas de vasta e interessante coleção adquirida pelo senhor Ribeiro, o resultado da projeção do aperfeiçoado aparelho foi o mais satisfatório possível, tal a nitidez com que foram reproduzidas sem as grandes e incômodas trepidações dos comuns, tão comuns aos antigos cinematógrafos. Então, você vê, eles projetavam os filmes na tela e eles ficavam tremendo, né? Então esse novo cinematógrafo, né, trazido da Europa pelo senhor José Ribeiro de Souza, não tremia. Aí está falando aqui, amanhã terá lugar a estreia, sendo as seguintes fitas:
de magnífico efeito, umas hilariantes e outras de grande sucesso. 1909, hein? Primeiro filme, Cabeças Fantásticas Mágicas, A Maior Catástrofe do Mundo, Rio Ozu, Comida, Rio Ozu, comida. É o nome do filme. Quarto filme, na sequência, Valsa da Moda. Esse comida eu não sei o que significa. Será que serviam comida durante né? Durante o filme? Aí o quinto filme foi Invento do Dr. Wright. O sexto filme, Escolha das Armas, que é um drama. Gente, não é comida, perdão, é comédia. Comédia. Ai, meu Deus. Cabeças Fantásticas é um filme de magia. Aí o Rio Ozu é um filme de comédia. Valsa da Moda é comédia. Invento do Dr. Wright é uma comédia. Escolha das Armas é um drama. Vendetta deve ser um drama também. Ladrões Incendiários, a oitava fita passada em 1909, também um drama. Fita com 250 metros. Então a última fita era sempre um longa-metragem. Né? Era sempre um longa. Desculpem. O senhor José Ribeiro de Souza firmou o contrato com o estabelecimento cinematográfico Paté, no Rio de Janeiro, aí criou o Paté Vitória, para remessas semanais de fitas, o que habilita-o a apresentar-nos sempre quadros novos e tirando da necessidade de repetir programas como geralmente acontece. Então, tinha duas fitas, aí aquilo ficava repetindo, né? De tarde, de noite, de tarde, de noite. Então ele fechou um contrato com o Paté Rio, que eram filmes que vinham da França e filmes do Rio de Janeiro também, né? Onde ele apresentava 8 filmes, né? Durante o dia todo. Por exemplo, um domingo. Começava 1h da tarde, sessões 3h30 da tarde até 8 horas da noite, apresentando filmes diferentes para aquela população, aqueles espectadores ávidos, né, por assistirem a esses filmes. E esses aí são os espectadores durante um evento onde estava ali na fotografia, eu acho que é o Florentino Avidos, eu não tenho certeza, ali no camarote central, tá vendo? E aqui embaixo do camarote central a gente vê onde ficava o projetor e a pessoa que fazia a projeção, né? O funcionário do cinema. Que interessante, né? Aí tá a plateia, mais ou menos no ano de 1900. É o Jerônimo Monteiro, gente. É o Jerônimo Monteiro aí na foto, ó. Aí tá vendo a plateia. Nos camarotes, ali nas varandas, ficavam as moçoilas, casadouras, com seus pais, né? Aí eu acho que é o Marcondes, à esquerda. É o presidente Marcondes. Era um evento que estava todo mundo junto ali, viu? Toda a política capixaba. Um evento importante que nós ainda não sabemos o que é. Vamos continuar a pesquisa. Eu acho que esse cara que está aí, ó, é o responsável pela projeção. Esse e o outro que está ali dentro da coxia ali, tá vendo? Bacana, né? Olha que legal. Eu fiz uns cortes, dei uma ampliada nas fotos para poder fazer o corte e a gente poder ver o rosto das pessoas. Seria tão legal se a gente encontrasse aqui algum parente, né? Aqui eu acho que é o Antônio Ataíde, tá vendo? Sentadinho aqui. Tá vendo? Prefeito de Vila Velha, deputado, presidente do Congresso. Tá aqui, ó. Antônio Ataíde, no camarote. E aí as pessoas bem de pertinho. De vez em quando a gente acerta um personagem ou outro, não é fácil. Aí é a geral. Aí são as gerais, do jeito que estava escrito lá, né? Tem camarote, varanda e gerais. E é isso, gente. Olha, bacana aí a nossa pesquisa nos jornais de Vitória, do Rio de Janeiro. Aí durante a abertura das ruas e avenidas ali no centro, com as demolições e, claro, também a demolição do Melpomene, uma pena, né? E aqui nessa foto a gente vê o Éden. Aí, tá vendo? Esse edifício que também foi desmontado. Aí é o final da Rua 7, lá atrás do Cine Éden. É um outro teatro, Cine Teatro Éden. A gente vê o Penedo ali atrás, tá vendo? É onde mais ou menos está o Glória, e atrás ali, que bloqueia esse visual, é o edifício Fábio Ruski. Então é isso. Eu fiz um vídeo mais curto, com 10 minutos aqui no YouTube. Ele também está lá, com menos detalhes. E esse vai ser um vídeo mais longo,
que a gente vai subir somente para o YouTube, para as plataformas que permitem que a gente suba vídeos maiores. Aí, gente, olha, é a Rua 7, ó. Essa foto foi tirada exatamente da porta do Teatro Melpomene, que a gente vê a Rua 7, a extensão da Rua 7, o bonde passando. Aí já é anos 1920, tá? Não é. Aí não, aí já é um foto postal, um cartão postal em fotografia colorizado manualmente, na época mesmo. É uma foto aí de 1902 ou 1903. Olha, linda, né? Essa também é colorizada manualmente. Aí eu fiz um corte para a gente poder ver. Aqui é uma matinê, com certeza, tá vendo? Muitas crianças, ó, frequentando o teatro. Ali tinha uma grande mangueira ao lado do teatro. E aí uma panorâmica de Vitória, que a gente vê a Padaria Brasil, né, outros comércios importantes ali no Largo da Conceição, da Prainha, onde hoje está a Praça Costa Pereira. Todo esse casario antigo aqui, que é um casario colonial ainda, algum casario colonial ainda sobreviveu. Aqui a gente vê que havia um largo com muitas árvores. Esse edifício grande de 2 andares aqui, bem em frente à árvore, era a antiga Padaria Brasil, famosa Padaria Brasil, que ficava ali no Largo da Conceição da Prainha. Nessa foto a gente já não vê mais a igreja, né? Aí a Padaria Brasil. Tá vendo o bonde aqui? Bonde puxado a burro, tá? Bonde puxado a cavalo. Não era bonde de elétrico, não. Então é isso, gente. Eu sou Fábio Pirajá. Esse é o Memória Capixaba. A gente vai fazendo essas pesquisas, tentando fechar algumas lacunas, elucidando algumas dúvidas. Mas é sempre importante a gente ter na cabeça que toda pesquisa feita, quanto mais pesquisa a gente fizer, melhor para a gente entender, né, o contexto da época, como as pessoas se relacionavam, porque tudo diz respeito ao empreendimento de pessoas, né? A pessoa tem aquele ímpeto, ela quer criar um grupo de teatro, porque ela tem uma verve, ela vê os filmes, ela viaja ao Rio de Janeiro, que era a capital do Império, e ele vê aqueles grandes espetáculos, ele quer trazer aquilo para Vitória. Vitória não tem nada, é uma pasmaceira, não tem uma praça. Tinha um jardim municipal que tinha sido abandonado. Tem um vídeo aqui falando sobre o jardim municipal, lá na Capixaba, antes do aterro, muito antes do aterro, onde havia ali uma colônia de pescadores. Tinha um jardim municipal bonito, que depois foi demolido. Fizeram um primeiro mercado, depois o mercado foi demolido, depois fizeram o segundo mercado na época do Florentino Avidos, e Vitória não tinha um teatro. Então havia necessidade realmente de que se construísse esse teatro, e esse teatro foi o Melpomene. E esse ímpeto pessoal é que cria essas maravilhas que a gente vê desde sempre até hoje. Valeu, pessoal, muito obrigado, e deixa um like aí, compartilha, né? Dá uma força pra gente continuar o nosso trabalho. Obrigado.